Domingo eu contei para vocês, ou iniciei aqui a contar para vocês a história da salvação. Eu quero convidar vocês para Isaías 61, dando continuidade. O verdadeiro Natal é simplesmente Jesus. Começamos domingo passado. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite de clima gostoso. Amém? Isaías 61. Isaías 61. Eu vou ler novamente o texto. Nós ainda temos um testemunho hoje à noite. Temos ainda a Santa Ceia, momento de comunhão. Nós não realizamos cultos às quartas. Surpreendemos a igreja esse mês, por causa do calendário. Vamos ler o texto? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu gostaria que todas as escolas do Brasil pudessem ensinar a história da salvação. Gostaria que todas as famílias também tivessem essa responsabilidade. Cada pai pudesse empreender este legado para ensinar para os seus filhos e seus netos a história da salvação. A história da salvação, ela não é apenas linda, maravilhosa, extraordinária. A história da salvação produz libertação no coração do homem. A história da salvação produz transformação de vida. Eu comecei domingo passado apresentando os 12 passos para a eternidade. Comecei falando de 10, mas aí, lendo e estudando um pouquinho mais o texto, eu encontrei os 12 passos. Domingo passado nós colocamos aqui 3 deles. A intenção era colocar metade hoje. Então vocês hoje vão conhecer um pouquinho mais da história da salvação. Não existe salvação sem o Senhor Jesus. Qualquer religião, qualquer igreja, qualquer fé, qualquer doutrina, qualquer conhecimento bíblico fora de Jesus é falso. Jesus é o centro do cristianismo. Jesus é a âncora da fé. Sem o Senhor Jesus não há história da salvação. Sem o nascimento virginal de Jesus, nós não compreenderíamos a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor, que se estabelece de geração em geração. Nós vimos no domingo passado que os 2 primeiros versículos deste capítulo vão produzir a promessa, a profecia de que o Salvador nasceria. E hoje eu quero fazer rapidamente aqui uma ligação com o capítulo 9 de Isaías. Vocês, por favor, voltem aí as suas Bíblias para o capítulo 9 de Isaías, e lá nós vamos perceber como o profeta está afiado, está voltado para a sua missão que ele recebeu no capítulo 6 de Isaías, quando a sua vida foi transformada, quando a sua vida foi liberta. Então, no capítulo 9, os 7 primeiros versículos, diz o texto: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque, Jesus, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Tudo isso, toda essa tristeza de vida, toda esta dor, todo este sofrimento, chega ao fim quando conhecemos Jesus. Versículo 6 responde: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsabaote, o Deus, desse Deus maravilhoso, fará isto. O guerreiro da nossa alma, o Jesus vitorioso, fará isso. Fará por nós, por todos nós, porque nós somos da linhagem sacerdotal e espiritual de Jesus. Amém, queridos? Então nós podemos voltar agora para o capítulo 61 e percebemos como Isaías estava afiado, como Isaías estava extremamente ligado com a história da salvação. Isso lhe foi antecipado, lhe foi dado como revelação de Deus, mais de 700 anos antes do cumprimento do nascimento do Senhor Jesus. O Jesus maravilhoso que nasceu lá em Belém. Ó tu, Belém, Efrata, tu, pequena demais entre as demais, de ti sairá o Salvador. Uma cidade pequena, inexpressiva, um povo simples, pobre, miserável, pastores. De lá nasceu o Salvador. E foi anunciado que o Salvador nasceu. Glória a Deus. Natal, a festa natalina é simplesmente Jesus. Jesus começa com a salvação transformando a nossa vida. E ainda, vimos no domingo passado que o Senhor é Deus de consolação e o Senhor é Deus de reconstrução. Então eu quero, a partir do versículo 4, reiniciar hoje, pelo menos o exórdio, a continuidade daquilo que é pensamento bíblico de Isaías. 12 passos aqui nesse texto. O primeiro passo, a salvação, a tão grande salvação. O segundo passo, a consolação. Jesus morreu e ressuscitou e mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo que ungiu Jesus, ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. E o versículo 4, a salvação que produz reconstrução. Diz o texto, claramente para nós: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso aqui é profético, isso deve se cumprir no milênio, com todas as cidades de Deus, o governo de Jesus na Nova Jerusalém que desce ataviada, organizada como noiva. A igreja estará com Jesus para habitar nesta cidade quadrangular. Diz lá o capítulo 21 de Apocalipse. Mas Jesus desce com a igreja para reinar sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão reconstruídas, transformadas em cidades
habitáveis, sem violência, sem truculência, aonde reinará a paz. Mas, irmãos, nós podemos lançar mão desses ensinamentos, porque parcialmente isso pode se cumprir na vida de cada um de nós. Então, se você almeja uma vida de reconstrução, se você deseja ser habilitado para reconstruir a sua família, para reconstruir a sua vida profissional, para restaurar a sua vida cristã, a medida da espiritualidade de Jesus lhe permitirá, lhe dará a possibilidade, reconstruindo a família, reconstruindo a vida, reconstruindo o que o passado levou, o que a tristeza, as derrotas, as dificuldades, as limitações do homem, o que o desejo, a familiaridade com o mal te levou. Você andou literalmente perto demais da sombra da morte, quase foi tragado pela miséria do pecado, pelo abandono de Jesus, e Ele te resgatou, Ele te trouxe, e agora Ele sugere a reconstrução, reconstruir algo novo. É a possibilidade que surge diante de nós de uma vida melhor. É o segredo de Deus para uma vida de paz. A reconstrução espiritual de todos nós deve acontecer nesse progresso, nessa continuidade da salvação. A salvação, ela não tem a ver com continuismo. Muitos cristãos vivem a salvação baseado numa continuação frívola que desmente completamente as verdades bíblicas. A salvação começa generosamente com a graça transformadora no dia que você aceitou Jesus como Espírito Santo, e você dá continuidade, crescendo, desenvolvendo a salvação. O cristão que não consegue desenvolver a salvação, o cristão que não consegue trabalhar dia após dia a sua vida vitoriosa, o cristão que não consegue colocar em pauta, agendar a relação íntima com Deus todos os dias da sua vida, ele perde a continuidade da salvação, o progresso da salvação. Isso altera completamente as intenções do diabo, as intenções do mal sobre você. Se você quer frustrar o mal, se você quer idealizar uma vida que estabelece, que faz ruptura com o mal, então busque a vida com Jesus, a vida vitoriosa, a reconstrução da vida cristã, dia após dia. Todos nós precisamos, todos os dias, pararmos para pensar de que Deus é criterioso. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos ensinar, para nos alicerçar, para nos ajudar. Mas se nós olhamos para o versículo 5, o curioso desse texto é que versículo 1 e 2 falam da salvação do Salvador, do verdadeiro Natal. O versículo 3 vai nos apresentar a consolação. O versículo 4, a reconstrução, o que é possível através do Senhor Jesus. Mas aí nós já podemos experimentar aqui, vislumbrar o gozo eterno. Morrer, partir, estar com Cristo a qualquer momento. Criança, jovem, adulto. A segurança da vida está em você pensar nas coisas lá do céu. Você buscar as coisas de Deus e não as que são daqui da terra. Porque o versículo 5 vai falar de um descanso maravilhoso. Descanso das nossas fadigas, descanso das nossas dificuldades, descanso do nosso trabalho, das nossas lutas, da nossa canseira. Descanso é uma palavra maravilhosa de Deus para descrever a eternidade. A eternidade
é um descanso para sempre, eterno. Não é um longo descanso, é um descanso interminável. Você não vai parar de descansar no céu. Mas o descanso aqui não fala da medida da preguiça. Não fala de você colocar o físico em repouso. O descanso aqui fala da ausência para sempre do pecado. Fala de uma adoração eterna. Fala de uma vivência com Jesus. Fala de uma eternidade que dá continuidade à nossa fé. Portanto, vamos ler o versículo 5. Como ele é maravilhoso. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Se você reconhecer que há trabalho duro, engenhoso, na vida do agricultor, não é fácil ser agricultor, cuidar da terra. Se você se imaginar que toda mão de obra pesada, dura, em Jesus, essa mão de obra, no governo de Jesus, será terceirizado. A igreja que está sendo convocada para administrar o grande EPA da eternidade é aquele princípio nosso: eu posso servir. Nós vamos servir a humanidade. Nós vamos administrar com Jesus as nações da terra. Nós vamos receber, diz o texto, o direito de governar. Então, os demais da terra vão trabalhar na agricultura. Mas como estaremos no milênio, nem mesmo os que vão cuidar da terra sofrerão a maldição, aquela que foi encaminhada para Adão após o pecado. Porque a palavra de Deus diz que a terra vai voltar como o jardim do Éden, onde tudo plantado dará frutos em abundância. Tudo isso o Senhor está prometendo descanso. Descanso fala de gozo eterno, de felicidade eterna. A felicidade que às vezes é trabalhada numa perspectiva humana, utópica, uma felicidade que às vezes é imaginada. O que é realmente felicidade? O que a felicidade me traz? A felicidade humana é passageira, transitória, secundária. A felicidade eterna traz recompensa, traz galardões. Versículo 6, diz o texto: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Como isso aqui não pode estar se cumprindo agora? Porque aqui jamais Isaías profetizou em primeira mão pensando na igreja. Ele está pensando aqui na restauração do Estado de Israel. Nós podemos nos alimentar de todas essas recompensas espirituais servindo ao Senhor verdadeiramente. Mas, irmãos, esta recompensa são os galardões eternos, tanto para a igreja como para as nações da terra. Amém? Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Sacerdócio real, ministração real, ceia real. Comereis as vossas riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. A glória do Senhor vai cobrir toda a terra, o conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Amém? Recompensa eterna. Recompensa que é um pouco
menor, uma parcela do que é total, porque a Bíblia fala aqui no versículo 7 que a herança vai totalizar tudo que o cristão, que o seguidor de Jesus receberá no céu. Eu convidei vocês hoje à noite aqui como pastor, eu apelei para que vocês viessem nessa quarta-feira aqui, para que vocês pudessem conhecer que a palavra de Deus promete a cada um de nós uma herança eterna. Se você está tão sonolento, se você está com confusão de pensamento, se você está equivocado acerca da salvação, eu quero desmistificar hoje à noite, eu quero repensar com vocês. As coordenadas da salvação vão muito mais além daquilo que algumas igrejas progressistas apresentam como o reino de Deus. Porque algumas igrejas apresentam o reino de Deus aqui, uma espécie de fé que vai lhe dar uma vida de abundância, uma vida de sucesso aqui. Mas a herança vai muito mais além do que essa perspectiva. Olha o que diz sobre a herança eterna no versículo 7. Isso aqui é para nós lançarmos mão, agarrarmos, vivermos intensamente a fé, pensando neste lugar, em lugar da vossa vergonha, diz o texto, tereis dupla honra. Eu fiquei imaginando que dupla honra é essa. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Porque em um primeiro momento, a honra de estar no céu, de chegar bem perto de Jesus, de estar ali, olhar para trás e dizer, olha, eu cheguei, eu estou no céu, eu fui arrebatado, eu estou nas bodas do Cordeiro, eu estou recebendo os meus galardões, eu estou aqui feliz, está bom demais no céu. Os desjuízos perpétua é algo que começa e continua para todo sempre. Amém? A história da salvação é completa. Salvação, consolação, reconstrução, descanso, recompensa, herança. Querem mais? O Senhor fará uma aliança eterna. O versículo 8 diz claramente isso, e eu fico surpreso, surpreendido. Eu fico momentaneamente em êxtase. Eu não quero parar de ter esse contentamento, de passar por esse momento de reflexão sem aprender absolutamente nada. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei a aliança eterna. Ele está reforçando, eu vou lhe dar a sua recompensa e eu vou fazer com vocês uma aliança eterna. Amém? E mais do que isso, o 9º passo, vocês terão reconhecimento. Irmão, vocês sabem que hoje a maioria dos seres humanos luta por isso. Reconhecimento. Reconhecimento é tão bom na vida profissional, o marido reconhecendo o valor da esposa, a esposa reconhecendo o valor do marido, a igreja quando reconhece o valor do seu pastor, quando reconhece o valor do ensino bíblico, a igreja se esforça. E eu quero lhes convocar hoje à noite. Vocês não são convocados pelo EPA para trabalhar para o seu pastor, para a sua liderança. Nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Isso aqui é para aqueles que trabalham felizes, para aqueles que reconhecem o chamado divino para o ministério da igreja, para o desenvolvimento dos dons espirituais. Aqueles que não estão apenas agregados, não funcionam apenas como uma máquina produtiva, reprodutora. Nós produzimos
relação, nós produzimos fé, nós produzimos comunhão, nós produzimos trabalho real, nós amamos o que fazemos, porque nós reconhecemos que Jesus nos valoriza. Por isso nós não trabalhamos para sermos reconhecidos pelos outros, nós trabalhamos para sermos reconhecidos por Jesus. E o reconhecimento de Jesus é um valor eterno para a nossa alma, é um valor compensatório para o nosso espírito. Ser reconhecido por Jesus é tudo. Aquele que nasceu em Belém, aquele que viveu entre os homens, o verbo que se fez carne, a palavra viva, libertadora, transformadora. Ele reconhecia o valor das criancinhas. Ele olhava para os doentes e dizia assim: olha, esse tem valor, esse é um ser humano, eu vou curá-lo. Ele curou os leprosos. Ele olhava para os aleijados: coitadinho desse aleijado, eu vou dar força para as suas pernas, eu vou dar visão para os seus olhos, eu vou tirar a lepra que afastava de forma preconceituosa, que dizimava, que trazia para o coração humano todo tipo de ofensa. E Jesus fez tudo isso, amor, deixai vir as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Ele chegou para os seus discípulos: olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Amém? Aliança, reconhecimento. E ainda, essa palavra não poderia jamais estar fora daqui. Porque o versículo 10, a tão graciosa pulsão da alma e do espírito, um sentimento que enaltece, que engrandece, uma emoção que traz paz ao coração, se chama alegria. A alegria que o Espírito Santo produz. Não é um delírio psicológico da alma. Alegria é fruto do Espírito Santo. Amém? Então, a palavra de Deus nos encaminha para esta alegria de geração em geração. Versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, estava dizendo Isaías. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, o noivo vestido para receber a sua noiva, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Por quê? Qual é o momento mais feliz na vida de um casal? Podíamos até achar que é o dia do casamento. Para a maioria, sim. Porque passou o casamento, passou a cerimônia. Mas é relembrar. Amém? Relembrar. Relembrar olhando para o álbum de casamento, para as fotos antigas. Relembrar que um dia você se casou com aquela jovem moça, agora os dois estão envelhecendo, mas o amor é tão grande, a paixão é tão imensa, que você continua amando como amor, desde o princípio. Amor eterno. A nação de Israel um dia chegou para Deus: e que o Senhor nos tem amado? E Deus disse: olha, eu tenho vos amado. Irmãos, se nós perguntássemos isso para Deus: Senhor, e que o Senhor nos tem amado? Nós seríamos muito mais zelosos. Nós seríamos menos preguiçosos para cultuar a Deus. Nós seríamos muito mais fervorosos, menos frívolos. Nós seríamos muito mais abnegados. Nós manteríamos a nossa palavra para Deus. Nós cumpriríamos cada etapa da vida cristã com alegria. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Amém?
Alegria de geração em geração. A alegria do noivo, a alegria da noiva, a alegria da relação, a alegria dos filhos, a alegria dos netos, a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Mas esse texto é completo, porque esse texto fala de salvação, fala de consolação, fala de reconstrução, fala de descanso, de recompensa, de herança, de aliança, de reconhecimento, de alegria. Mas esse texto vai falar também aquilo que nós tanto precisamos, da justiça de Deus, da parte do soberano. O último versículo pode ser dividido em dois ensinamentos. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Olhe para o jardim, olhe para a plantação de Deus. Você está no jardim de Deus, você faz parte do jardim de Deus, você é plantação de Deus, a semente do evangelho que nasceu no seu coração para produzir a justiça de Deus. É a justiça de Deus que nós aguardamos e não as dos homens. A justiça do soberano. Ele faz justiça com equidade. Ele tem equilíbrio para julgar. O Isaías, no capítulo 11, ele vai mostrar este reino com justiça, este reino de equidade. A justiça da parte do soberano. E aquilo que nós fazemos todo domingo aqui adorando, não é para animar palco, não é para animar auditório, não é para animar filisteus. A gente não brinca de instrumentos, a gente não brinca de adoração. Isso aqui é ministério. Amém? Louvor é o ministério de toda a igreja. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse isso para quem? Para uma mulher, a mulher de Samaria. Aquela que havia acontecido tantas coisas na sua vida e conhecer Jesus, beber da água da vida, um reviravolta. Jesus faz isso, Jesus faz uma mudança completa, faz uma reviravolta. O Senhor Jesus dá uma volta em nosso viver de 360 graus. Por aí, Fábio? 180? Só 180 tá bom, não tá? Jesus é maravilhoso. Jesus cura. Jesus ama. Jesus dá manutenção à nossa fé. Vamos então terminar. Amém? Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?